De onde veio a cobiça no ser humano? Você quer saber? Vai saber agora, pois nós estamos meditando na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 7, e hoje nós estaremos lendo o versículo 7 também, que diz assim: a lei e o pecado. Então tem um títulozinho pequeno aqui que fala sobre duas coisas: a lei, que foi instituída por Deus, e o pecado, que surgiu aonde? Lá no Éden, quando Adão e Eva deu ouvido à voz da serpente, que é a cobra. Ali naquele momento entrou a lei do pecado sobre o homem. E começa dizendo assim: o que vamos dizer então? Uma pergunta. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: será que vamos dizer que a lei que Deus criou é o pecado? E ele responde: é claro que não. A lei não tem nada a ver com pecado. A lei foram os mandamentos que Deus enviou através de Moisés para que os homens obedecessem e deixassem de ter a prática do pecado em suas próprias vidas. Então a lei não tem nada a ver com o pecado. E continua dizendo assim: mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não sabia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então a lei acabou trazendo para o homem a curiosidade de saber por que é que proibia ele de fazer tal coisa. Porque o homem, né, o pecado é algo livre. Porque o pecado é algo que vem de dentro do homem, é um prazer. E a lei veio para bloquear esse prazer. Mas a lei não conseguiu. Por que a lei não conseguiu? Porque vinha de dentro dos sentimentos. Mesmo Deus colocando a lei e com a lei impedir o homem de fazer o que ele queria, porque ele ia ser punido, mesmo assim não resolveu. Por quê? Porque o pecado vem do desejo da nossa natureza humana de praticá-lo. Ele é incontrolável porque está dentro do ser humano. Então Deus tentou de tudo para livrar o homem da lei do pecado. Colocando ali, né, da ordem do pecado, do desejo. Colocando ali a lei para tentar o quê? Impedir. Mas não resolveu. E hoje também não é diferente em nossas vidas. Ainda que venham colocar leis para nós, elas não funcionam. Por quê? Porque dentro de nós, lá dentro de nós, rege o desejo, o prazer, que é muito mais forte do que qualquer lei. Porque mesmo eles sabendo que eles iam morrer naquela época, eles praticavam. E hoje, que sabemos que não iremos morrer fisicamente? Não é assim? Mas o desejo é tão forte, o prazer é tão forte que nem medo de morrer as pessoas têm. Porque o mais importante é eu realizar aquele prazer. E é tão forte que quando você acaba de fazer, perdeu a graça. Não é assim? Mas colocamos a nossa própria vida em risco por conta de quê? Do prazer de pecar. E aqui foi isso que ele falou. No versículo 8 diz assim: porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Então, o pecado, que foi o desejo que fez Eva pecar, né, e arrastar Adão, estava ali, veio conosco, veio na nossa natureza. Então ele veio junto conosco e despertou em quem nós? A cobiça. Porque é isso que o ser humano tinha lá e tem hoje aqui. Tudo que ele olha que é proibido, ele cobiça com desejo de ter. E aquela cobiça faz com que ele fique tão, né, desejoso e aquilo ali aperta de uma forma tão grande que enquanto não pratica, não fica satisfeito. E aí depois que praticou, a sua própria consciência o acusa e faz ele desanimar. E aqui a palavra está nos ensinando isso, que a lei veio exatamente
para paralisar essa cobiça, esse desejo, esse prazer que tanto que aparentemente parece ser bom, mas no fundo somente nos afasta de Deus. Mas estarei falando mais no próximo vídeo e você vai aprender ainda, hein, como vencer esse seu próprio prazer.